Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você as informações do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Comissão de Saúde vai levar ao governo do estado reivindicações de pessoas albinas. Deputado pede apoio para a construção do terminal rodoviário da Serra. Começa a tramitar projeto que reconhece a surdez unilateral como deficiência auditiva. Veja agora como foi o segundo dia da semana de trabalhos em plenário. Votação de regime de urgência e de indicações estiveram na pauta. Na sessão ordinária desta terça-feira, 15 de dezembro, os deputados aprovaram 3 projetos do governo. Um deles extingue o Fundesul, o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado. O deputado Vandinho Leite defendeu a iniciativa. Ele relatou de maneira favorável pela matéria de forma conjunta nas comissões de Justiça e de Finanças. A gente parte para observar o conteúdo e a justificativa, senhor presidente. A gente percebe que não foi aportado no Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado recursos provenientes do Estado, ou seja, o fundo não tem uma origem de recursos. Então, nesse momento, só foi, na verdade, um aporte realizado, operado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BANDES, ainda lá na sua origem. E o FUNDES, o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, ele foi instituído com o objetivo de recepcionar os recursos do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e, obviamente, também trabalhando com foco no sul do Estado, que deverão ser recursos utilizados para contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do nosso Estado, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica e o aumento da competitividade estadual, que, claro, tem como principal objetivo desse fundo a ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais. E quando a gente fala sobre desigualdades regionais, a gente acredita estar contemplando de forma incisiva o sul do Estado, porque sabemos as dificuldades que o sul tem em relação a outras regiões do nosso Estado, precisando sim de um foco de incentivos para o desenvolvimento daquela região. O projeto de lei ainda prevê que os recursos atuais do Fundesul e as receitas futuras serão depositadas diretamente no Fundes, cabendo ao BANDES criar linhas de crédito a serem operacionalizadas na microrregião Sul, ora atendida pelo Fundesul. Outra proposta do governo altera a Previs, o regime de previdência complementar do Estado do Espírito Santo. Na mensagem que acompanha o projeto, o governador Renato Casagrande diz que a medida objetiva, entre outros aspectos, ofertar previdência complementar para outros estados. Isso porque, segundo ele, a Previs adquiriu muita experiência na gestão de previdência privada dos servidores capixabas. Foram aprovadas ainda 16 indicações parlamentares com sugestões de serviços e obras em todo o estado. Uma delas, do deputado Bruno Lamas, pede ao governo apoio para a construção do terminal rodoviário do município da Serra. A Serra é a maior cidade do estado, a cidade mais populosa, por onde passa 30% do PIB capixaba, uma cidade com belezas naturais, com uma orla enorme e que recebe muitos turistas. E a cidade não tem uma rodoviária. É muito triste ver turistas, pessoas que precisam pegar o ônibus embaixo de marquises de supermercado, nas ruas, nas calçadas. A nossa solicitação é que o governo do estado lidere este movimento e que, através de uma parceria público-privada, o município cedendo a área, o estado financiando a obra, ou estabelecendo uma parceria público-privada com as empresas que fazem esse serviço, é preciso liderar esse movimento para que a Serra tenha uma rodoviária digna. E é esse o nosso papel aqui como parlamentar. Foram aprovadas ainda a urgência para 2 projetos de autoria parlamentar. Um deles, do deputado Danilo Baiense, obriga as concessionárias de rodovias estaduais a fornecerem os tags, dispositivos eletrônicos, às viaturas policiais e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, além de ambulâncias. Os senhores sabem que a Polícia Civil, todos os veículos de segurança, de emergência, eles têm passagem livre aqui na Rodossol ou em qualquer outro local. E o que ocorre? As viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro e as ambulâncias não têm tag. Quantas vezes nós ficamos 10, 12 minutos parados numa fila, às vezes você com pressa com uma viatura para realizar uma prisão ou atender uma ocorrência, você tem que ficar na fila.
Em outros casos, os policiais entram no vácuo da expressa, mas já vi batidas de viatura, onde aquele braço desce, o veículo da frente para e a viatura acaba batendo atrás do veículo. O outro projeto que ganhou urgência na tramitação é de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos e reconhece a surdez unilateral como deficiência auditiva no âmbito do Estado. O deputado Assunção fez a defesa do projeto que institui política de combate a roubo de gado e outros crimes em áreas rurais. No caso específico desse projeto, que é para proteger aquelas pessoas que estão mais distantes, que têm as suas propriedades e têm os seus animais, os seus bens semoventes, que são animais de tração, animais de corte, como boi, como gado, bodes, cabrito, etc., é para proteger essas pessoas que vivem no interior. A gente sempre remonta, eu que trabalhei nos últimos tempos no interior do estado do Espírito Santo, mais exatamente na grande região de Barra de São Francisco e especificamente em Coporanga, a gente viu muito disso acontecer, né? E naquele período, há 10 anos atrás, a gente tinha um efetivo bom para tratar disso, que era roubo a gado, por exemplo. O furto, né? O furto de gado. A gente tinha a chamada patrulha rural, que fazia um excelente trabalho e a gente conseguia chegar no autor. E essa política voltada para a proteção, né, dessa especificidade, isso já está no Código Penal, vai fazer com que todas as entidades que estão em volta da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, especificamente alguns órgãos como o INCAPé, também os órgãos fazendários estaduais, eles têm que se organizar, né, nessa nova política para que esses furtos cessem ou diminuam sensivelmente. Vamos agora à Comissão de Saúde e Saneamento, que hoje se reuniu em 2 momentos. A construção de políticas públicas para pessoas albinas foi pauta na segunda reunião do colegiado, que abriu os trabalhos discutindo a necessidade de se ter medidores individuais de água nos condomínios. A Comissão de Saúde e Saneamento realizou 2 reuniões nesta terça-feira. No primeiro encontro, o colegiado ouviu o engenheiro de petróleo Luiz Cláudio Lorenzon. Ele trouxe uma proposta de remodelação tarifária de cobrança dos serviços de água e esgoto em condomínios. De acordo com o convidado, é necessário mudar a tarifa nos casos em que diferentes unidades de um edifício dividem somente um medidor de consumo. Vai permitir o consumidor escolher o modo de cobrança mais adequado, por economismo medido. Então, ele vai dar um valor, a CESAM, ela vai receber lá o valor acima, no meio da tabela, entende? Uma coisa mais linear, não vai ficar aqui embaixo ou lá em cima, entende? Ou quem está lá em cima, aí paga o preço aqui debaixo da tabela, quem gasta muita água mesmo, paga o preço. Então, ela vai criar uma linearidade aí dos consumidores. Representantes da CESAM e da ARSP, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, também participaram do debate. Eles informaram que processos de revisão tarifária são realizados periodicamente. A gente está em processo de revisão da estrutura de tarifas. Então, quando a gente revê a nossa estrutura de tarifas, a gente vai rever tanto as faixas de consumo, que é uma das suas propostas, e a gente revê também as categorias de faturamento dos usuários. Bom, então eu já te faço um convite para que a gente faça uma reunião à parte com a agência reguladora, para a gente poder estabelecer esses critérios. O presidente da comissão anunciou que irá fazer um projeto de lei para garantir medidores individuais na construção de novos prédios. Eu vou fazer um projeto de lei, hoje ainda, proibindo a CESAM ligar água em edifício que não tiver o medidor individual. Pode ser inconstitucional, mas vai dar força à CESAM para obrigar as construtoras a fazer os prédios com um medidor individual. Na segunda reunião, a Comissão de Saúde debateu o albinismo, condição genética causada pela deficiência na produção de melanina na pele. A fundadora do coletivo Albinos ES, Josiane dos Santos, falou sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para atendimento e inclusão da pessoa albina. Atendimento médico adequado, preparo das equipes de saúde, educação das empresas, e com a provisão de itens como protetor solar
né, o protetor solar para nós aqui, a gente não recebe essa doação se a gente não entrar de uma maneira na justiça, na vara especial, para tentar conseguir, olhe lá, porque a demanda, a gente sabe que é grande, o Estado ele não tem dado conta, porque talvez também por falta de informação, de toda a necessidade que a gente precisa. O preconceito e a necessidade de inclusão das pessoas albinas no contexto escolar foi outro tema abordado. Então, a baixa visão ela é um problema da pessoa com albinismo. Nós temos a possibilidade do uso de lupas, e o uso de lupas, infelizmente, as pessoas quando vão utilizar das lupas sofrem muito preconceito. Tem que ficar dando extremas explicações por conta do uso de lupas. Existem instrumentos como cadernos com as linhas, né, mais espaçadas, mais fortes, que este aluno precisa. As escolas precisam de blackouts, né, as salas de aula. Fontes maiores, normalmente o quadro traz muita luminosidade por conta do reflexo da janela, né, sem esse tipo de blackout. Os computadores não têm computadores adequados em muitas situações para que tenham proposições de um software onde possa estar fazendo leituras, né, para esse aluno por conta dessa impossibilidade visual. A representante da Secretaria de Estado da Saúde, Margarete Pandolfi, ressaltou a importância de fazer do albinismo uma pauta permanente do poder público. Então, esse é o momento. Alerta todos para fazer essa agenda, uma agenda permanente, né? Se não com todos, mas com a maioria, para a gente estabelecer uma política ou uma linha de cuidado, seja lá o que for, que nós vamos decidir para que seja feita, né, junto à Secretaria de Estado, Educação e os diversos atores que a gente puder envolver nisso. Ao final da reunião, o deputado Dr. Hércules informou que irá levar as reivindicações ao governo do Estado. O panorama de hoje fica por aqui, mas você pode se informar pelo portal da Casa e também pelas mídias sociais sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa. TV Assembleia agora mais perto de você pelo canal 3.2.